Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 23 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Ainda dá tempo de pais e mães levarem os filhos a um posto de saúde. Campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação entra na última semana. E quem faz o convite é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Leve seus filhos para as salas de vacinação. São mais de 38 mil espalhadas pelo país. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Receita Federal libera consulta ao último lote de restituição do imposto de renda. Criar soluções para facilitar o deslocamento dos brasileiros na cidade. E atrair investimentos em obras de infraestrutura. Objetivos da Semana Nacional da Mobilidade. Vamos falar sobre mobilidade urbana em uma entrevista com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Investir em obras e ações para melhorar os deslocamentos dentro das cidades melhora o dia a dia dos brasileiros e contribui para o desenvolvimento social e econômico do país. Com o objetivo de firmar parcerias e pensar em soluções nesta área, todos os anos, o governo promove a Semana da Mobilidade. A edição deste ano foi realizada nesta semana e o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, traz os detalhes para a gente. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Ministro, vamos começar definindo, então, para os nossos ouvintes, o que é mobilidade urbana, o que engloba esse termo? Claro. Mobilidade urbana, né, é a capacidade das pessoas se deslocarem nas cidades. Então, com as diversas finalidades, né? Seja para ir para o lazer, seja para ir para o trabalho, que é o deslocamento principal que todo mundo faz dia a dia, ou seja para questões pessoais, como, por exemplo, as mulheres e os maridos, as famílias levarem seus filhos na escola, na creche. Então, eu costumo dizer que mobilidade urbana é muito mais que o deslocamento, né? É a humanização de relações familiares, porque são aqueles minutos que as pessoas acabam conseguindo economizar durante o dia, que elas gastam naquela função que a gente é insubstituível, que é de pais e mães, de orientar crianças para que no futuro elas tomem decisões mais corretas, né? Então, acho que isso faz muita diferença na vida das famílias. Ministro, por que a gente pode dizer que falar sobre mobilidade urbana é estratégico para o desenvolvimento do país e para a vida das pessoas de uma forma geral? Melhorar a mobilidade, ampliar, vamos dizer assim, né, a mobilidade urbana nas cidades, muda a dinâmica não só das famílias, mas muda dinâmicas econômicas, né? Então, se você tem serviços de entrega, escoamento de produtos, eles passam a ser mais eficientes. Se o deslocamento para o trabalho é mais rápido, a pessoa é mais produtiva, ela volta para casa mais feliz, ela conversa melhor com a sua família, ela administra melhor a sua vida, né? Então, ela faz diferença tanto para o CNPJ, né, para as empresas que tocam a dinâmica econômica da cidade, quanto para os CPFs, né, os trabalhadores que se deslocam dia a dia para fazer o seu trabalho. E essa é uma realidade complicada atualmente, né, ministro? O que o senhor definiria aí que são os desafios desse setor? O setor de mobilidade, ele historicamente, né, como outros, né, da infraestrutura, historicamente depende de recursos orçamentários. Então, seja de recursos dos municípios e dos estados, e para obras maiores, né, para investimentos maiores, de recursos do Orçamento Geral da União. E a gente sabe que a capacidade de investimento orçamentário, né, no Brasil é cíclica. Em alguns momentos da economia a gente tem mais espaço para isso, e em outros momentos, como agora, a gente tem menos espaço para investimento público. Então, o desafio é mudar a lógica. Porque, além de tudo, a gente tem aquela questão que o investimento em mobilidade urbana não é só infraestrutura, ele é operação.
também. Então, quando você faz um investimento numa grande obra de transporte público coletivo, logo depois a gente tem que lidar com a operação. E estados e municípios muitas vezes não têm capacidade institucional para fazer essa operação. Então, o desafio é aumentar o volume de recursos, aumentar a velocidade, mudando a lógica e tentando trazer segurança jurídica para que o investimento privado aconteça de uma forma mais rápida, né? Como no caso do saneamento básico. Então, não é só colocar um metrô ou uma linha exclusiva de ônibus, vai além de equacionar isso que parece um problema mais imediato, né? Ter um ônibus ou ter um metrô. Perfeito, acho que são 3 coisas, né? Você ter a infraestrutura para as pessoas se deslocarem no menor tempo possível, você ter capacidade e recurso para operar, para fazer a operação, isso tem um custo depois de implantado, e o principal, né? A modicidade da tarifa. Isso tudo tem que parar de pé com uma tarifa acessível para que as pessoas possam pagar, né? Para se deslocar. Ministro, a Semana da Mobilidade terminou hoje, né? Como nós falamos na abertura. Pensar essas soluções, equacionar essas questões, foram os temas debatidos nessa semana? Sim, essa foi a orientação que eu dei para a área técnica, né? De a gente discutir de forma participativa uma mudança de lógica no setor de mobilidade. Então, vamos dar o exemplo do saneamento básico, né? O saneamento era o patinho feio da infraestrutura nacional. O saneamento não conseguia... por mais que se fizesse investimento público, ter velocidade de investimento para a gente chegar a falar em universalização. Então, hoje, depois do novo marco regulatório, quando a gente acaba com aqueles contratos de programa entre estados e municípios e as operadoras sem licitação, a gente traz segurança jurídica para o sistema e o investidor privado se interessou. Então, como eu comentei na última vez que eu estive aqui, depois de 10 leilões, a gente alavancou 50 bilhões de reais de investimento. A semana que vem, a gente vai fazer um leilão de uma PPP de esgotamento sanitário no estado do Ceará, que vai injetar de uma vez só 6 bilhões de reais para esgotamento sanitário no estado do Ceará. Isso nunca seria possível sem a modernização do marco regulatório. Então, a principal discussão da Semana da Mobilidade foi o aprimoramento da legislação para a gente poder fazer um novo marco regulatório do transporte público coletivo e trazer um ambiente de segurança jurídica para o setor também, para que a gente possa colocar de pé as 3 coisas que eu falei, né? A infraestrutura, a operação e a modicidade da tarifa. Isso, eu estava falando, inclusive, agora há pouco, que essa operação ela é executada lá nos municípios, né, principalmente, e a gente tem aí no país cidades com realidades muito diferentes, tanto de tamanho quanto de orçamento. Como é que o governo federal se relaciona com essas cidades para poder justamente propiciar esse resultado na ponta? A gente está falando de um país continental, né? Eu estava contando uma história na abertura da Semana da Mobilidade que a gente teve no interior de Sergipe, visitando umas obras, entregando umas obras de pavimentação. Então, para muitas pessoas, né, mobilidade urbana ainda é infraestrutura básica. Eu conversei com uma pessoa que morava ali naquele lugar que a gente entregou a obra de pavimentação, e ele me disse: ministro, antes dessa obra de pavimentação, quando chovia, eu não conseguia chegar com a minha carroça aqui em casa. Então, ele chega de carroça na casa dele. Então, se ele deixa a carroça dele a quilômetros ali da casa dele e vai a pé, ele corre o risco de perder o único cavalo que ele tem, ou que ele trouxe na carroça, que ele certamente não conseguiu carregar naquele momento ali até em casa. Então, a gente repassa recursos para estados e municípios para fazer infraestrutura básica. A Codevasf e o Denox também executam obras menores, né, de menor porte, de pavimentação. Isso, com certeza, aumenta, vamos dizer assim, a mobilidade urbana de pequenos municípios. Mas o principal problema de mobilidade urbana é nos médios e nos grandes centros. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando das cidades médias, vamos pegar São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, e das grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Brasília, né, mais recente, mas que tem um processo de urbanização difícil. Você vê mesmo Brasília, que foi uma cidade planejada, não se planejou para a quantidade de pessoas que iam transitar aqui. Então, hoje a gente tem problema de mobilidade urbana em Brasília. Então, o grande desafio é colocar de pé soluções jurídicas para que a gente possa alavancar investimentos para essas médias e grandes cidades, que é onde realmente se concentra o problema da mobilidade urbana no país. Agora, ministro, para conseguir equalizar, né, um problema tão grande, o Ministério também atua em parceria com outras pastas e outros órgãos, né? Não tem como trabalhar sozinho. Perfeito. Não dá para falar de mobilidade urbana sem falar de trânsito, né? Por isso que a gente fez as 2 semanas em conjunto, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Infraestrutura, e a gente assinou um acordo de cooperação para a gente estudar medidas em conjunto que melhorem tanto a mobilidade quanto o trânsito. Então, são várias soluções que a gente pode tirar do papel. E a gente firmou, eu acho que isso é o principal, a gente firmou um protocolo de intenções com o BNDES
para formar uma carteira de projetos, porque hoje isso não está organizado, como passou a estar o saneamento. Para montar uma carteira de projetos, para que a gente possa modelar concessões e PPPs para atrair investimento privado e tirar do papel grandes investimentos. A mobilidade urbana pressupõe grandes investimentos nos grandes centros urbanos. Então, esse acordo com o BNDES vai fazer esse banco de projetos e a gente vai já escolher alguns para estruturar. Porque a gente agora tem o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável com 800 milhões de reais em caixa para fazer estruturação de projetos de concessões e PPPs. Então, a gente vai usar esse recurso para estruturar e para modelar aqueles projetos que o BNDES encarteirar para que a gente possa levá-los a leilão e tentar alavancar recursos. Ministro, e o que está sendo feito no mundo assim, em relação a esse tema? Assim, quais são as experiências que o Ministério está de olho em outros países que poderiam vir para o Brasil com sucesso? Bom, na Semana da Mobilidade a gente tem teve um dia todo de seminário internacional. Então, é principalmente para trocar experiência com grandes municípios, né? Você pega Londres e Paris, tiveram um processo de urbanização diferente das nossas cidades. Então, isso fica difícil comparar. Mas a gente tem grandes centros urbanos, São Paulo, por exemplo, com um processo de urbanização caótico, que vão precisar de soluções criativas, não só de recurso, né? Então, a gente está tentando entender como, né, grandes cidades no Brasil conseguiram estruturar o seu transporte coletivo urbano com investimento público, né, porque a maioria tem operação pública, e como que eles conseguiram conciliar isso com a infraestrutura de trânsito. Eu imagino assim que nem tudo que funciona lá em Xangai, por exemplo, funcionaria aqui em São Paulo, simplesmente porque são duas cidades grandes, né? Imagino que existem peculiaridades, assim. Mas existe alguma coisa que une a experiência bem-sucedida de mobilidade urbana nas cidades? Assim, que se olhe e diga, isso aqui dá certo sempre que é aplicado. Tem alguma coisa Eu acho que sentido? Principalmente agora, né? Você pega cidades maiores que tiveram uma urbanização difícil, principalmente investimento em transporte não motorizado. Isso é mais fácil de você tirar... Porque assim, você resolveu o problema da mobilidade urbana de São Paulo hoje, pressupõe você fazer obra enterrada ou aérea. Você não tem mais a possibilidade de adotar outra solução lá. Não dá para você parar a Avenida Paulista, então, a não ser em finais de semana. Então, acho que investir em soluções não motorizadas dá muito certo. Então, você pega Amsterdã, Paris e Londres, as pessoas andam tranquilamente de bicicleta pelas ruas, né? Mas tem infraestrutura para isso. A gente tem que apoiar esse tipo de investimento. Agora, ministro, a gente falando em mobilidade urbana, isso também permeia a realidade da pessoa, né, que está ali sendo afetada por essa questão. As pessoas, os cidadãos também podem ser agentes de mudança nessa questão? Também cabe a eles? Sim, a sociedade civil está representada, né, do setor está representado ali na Semana da Mobilidade, e o principal objetivo é esse. A gente está discutindo um projeto de lei. Então, quanto tempo, né, se vocês lembrarem, o marco regulatório do saneamento ele chegou a ser devolvido para o Executivo uma vez, em formato de medida provisória, depois enviado novamente em forma de projeto de lei, e aí depois de um amplo processo de discussão a gente conseguiu aprovar. Então, assim, o Parlamento tem representação dos diversos interesses de setores econômicos distintos. Então, quanto mais pessoas participarem, quanto mais a sociedade se envolver na elaboração, acho que mais fácil vai ser a discussão no Congresso Nacional quando isso for para lá. Porque, no fim, são as pessoas mesmo que usam, né, os diferentes meios de transporte, né, ministro? Exatamente. A grande massa da população brasileira depende de transporte coletivo urbano para se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa todos os dias, né? Então, a gente precisa da participação de todos. Ministro, e o senhor mencionou saneamento, a gente está falando de mobilidade urbana, o que o senhor elencaria aí que são os principais desafios da sua pasta, né, de desenvolvimento regional? Desenvolvimento regional é um negócio incrível, né? Eu acho que, mesmo trabalhando ali a vida toda, eu não tinha noção do que era desenvolvimento regional antes de ter a oportunidade de ser ministro de Estado. Então, desenvolvimento regional é desde uma retroescavadeira numa pequena comunidade que permite com que um prefeito em 30 dias faça 86 barreiras num município no sertão, onde não chove, e aí, depois que chove, aquela água está armazenada por um tempo mais contínuo, a população sofre menos, então uma máquina pode mudar a vida de uma comunidade, quanto resolver o problema do déficit habitacional, né? Então, o desafio é muito grande, mas se eu puder elencar aqui os principais, o primeiro é a habitação. Nenhuma política pública se faz sem casa.
casa é a política número 1 do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então não adianta você ter esgoto, não você ter água se você não tiver aonde ligar para as pessoas usarem. Não adianta você ter iluminação se as pessoas não tiverem onde morar. Então a gente entregou mais de 1.300.000 casas desde 2019. A gente propiciou as melhores condições da história para acessar o crédito. Então as pessoas de renda mais baixa estão conseguindo acessar o crédito, às vezes com entrada zerada. E a gente colocou um programa de parceria com estados e municípios para fomentar isso de pé. Então, a habitação acho que é o desafio principal. Além da habitação e da mobilidade urbana, que eu já falei aqui bastante com vocês, o saneamento básico, né? Agora a gente está com uma meta de universalizar o saneamento até 2033. Então, a gente está trabalhando junto com o BNDES, junto com o PPI, para estruturar o máximo de projetos possível e tirar regionalizações do papel. Acho que chega um momento da gente conversar com atores políticos, né? Porque tem regionalizações prontas que não saem do papel por falta de aprovação de assembleias legislativas. Então a gente está tentando ajudar nesse processo de convencimento, né, dos poderes legislativos locais para que isso saia do papel, a universalização seja possível. E acho que não dá para falar em desenvolvimento regional sem falar de água, né? Então tocar para frente o nosso projeto de interiorizar a água do São Francisco no sertão. O sertão não vai ser atendido com o marco regulatório do saneamento, é muito difícil. Então, você tem o interesse privado em comunidades. Eu estava ontem visitando a transposição de São Francisco e é fantástico. Quando você vê aquela obra atravessando o sertão, você vê que ali, tudo que está em volta mostra que ali precisa de água. Você vê a água passando num canal e tudo em volta é necessidade de água. Então, a gente tem um projeto de mais de 3.000 quilômetros de canal para interiorizar as águas do São Francisco para as pessoas que mais precisam ainda no Nordeste, principalmente no Nordeste setentrional, mas para todos os estados do Nordeste que estão inclusos no semiárido brasileiro. Tá joia, bastante coisa, né, ministro? Nós conversamos ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Ministro, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Apoiar pequenas empresas brasileiras a utilizarem a internet para venderem produtos ao exterior. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do acordo entre a Apex Brasil com duas gigantes do comércio eletrônico mundial. Ainda é tempo de os pais e mães levarem os filhos com menos de 5 anos de idade a um posto de saúde para tomarem a vacina contra a poliomielite ou outros imunizantes do calendário nacional. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação segue até o dia 30 de setembro. E vale também para adolescentes com menos de 15 anos que não estão com a carteirinha de vacinação em dia. E quem faz o convite é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Levem seus filhos para as salas de vacinação. São mais de 38 mil espalhadas pelo país. Então, vacina contra a polio e as outras vacinas para as crianças estão disponíveis. Encontro com vocês nas nossas unidades básicas de saúde. Amanhã, o ministro participa de uma ação de vacinação em Brasília para reforçar o chamado e alertar a população para evitar o retorno de doenças já erradicadas no país. Segundo dados preliminares, até o início do mês, 3.700.000 crianças haviam sido vacinadas contra a poliomielite, uma cobertura de pouco mais de 32%. A meta é imunizar 95% do público-alvo. Vamos saber mais sobre a campanha na reportagem de Cleide Lopes. A poliomielite foi eliminada no Brasil em 1990 e para evitar que a doença seja reintroduzida no país, foi lançada uma campanha nacional que pretende imunizar 14.300.000 crianças menores de 5 anos de idade. Quase 40 mil postos de saúde em todo o país seguem abertos para o atendimento desse público. Cristina Francisco de Jesus chegou cedo para ser uma das primeiras da fila e trouxe a pequena Sofia para tomar as 2 gotinhas que vão proteger a menina pela vida toda. É muito importante vacinar as crianças, né? Trouxe a minha, tá ali, já tá vacinada. É segurança para todo mundo, né? Para aumentar as coberturas vacinais e a adesão da população à vacinação, a campanha contra a poliomielite do Ministério da Saúde foi prorrogada até o dia 30 de setembro. A técnica de enfermagem, Ieda Maria Freire, faz um apelo para que os pais levem as crianças aos postos de saúde. Nas últimas campanhas, as crianças estão desaparecendo.
acontecendo. Então, a gente pede encarecidamente que as crianças voltem para a erradicação dessa doença, porque na verdade começaram a aparecer focos, né? O Ministério da Saúde também incentiva a atualização das vacinas de rotina entre crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A dona de casa, Fabiane Ferreira, tem 3 filhos e conta que na casa dela as cadernetas estão sempre em dia. Eu acredito que seja importante para a proteção deles, para eles crescerem saudáveis, também se tornar adultos saudáveis. Tem campanha, tem alguma vacinação, corro atrás ou atrás para vacinar eles. A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra diversos tipos de doenças, evitando ocorrências de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e mortes. Os imunizantes do Programa Nacional são seguros e aprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Reportagem Cleide Lopes. Com a pandemia, muita gente aderiu às compras online. O comércio eletrônico vem crescendo no Brasil. E o governo quer apoiar pequenas empresas para que vendam produtos não só aqui, mas também lá fora. Para isso, foram assinados acordos com 2 gigantes do comércio eletrônico mundial. De eletrônicos a roupas, alimentos e cosméticos. Hoje em dia se encontra de tudo no comércio online. Aqui no Brasil, só em 2021, as vendas do comércio eletrônico aumentaram 35%, de acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. E para ajudar empresas brasileiras a expandirem seus negócios e venderem os produtos não só dentro do país, mas também lá fora, foram firmados 2 acordos. Um deles com o grupo chinês Alibaba, que está entre as principais plataformas de negócio digital do mundo. Por meio desse acordo, a Apex cobre 90% dos custos para empresas brasileiras colocarem seus produtos no comércio eletrônico global. Além disso, empresas daqui serão capacitadas para operar lojas eletrônicas e construírem estratégias de marketing virtual. Segundo a gerente de competitividade da Apex Brasil, Clarissa Furtado, a ideia é ajudar principalmente as pequenas empresas a exportarem para o mundo. Pode ser uma pequena empresa com um produto muito específico, mas que se ela tem produtos de qualidade, um produto que é competitivo, tem nichos de mercado para aquele produto no mercado internacional, ela pode exportar também e vai ser muito mais simples para ela exportar via e-commerce do que quando não havia esse canal, né? Outro acordo com a americana Amazon tem ajudado empresas brasileiras a exportarem para os Estados Unidos. A parceria prevê apoio com questões logísticas, como a seleção dos produtos e emissão dos documentos necessários. Este mês, o acordo entre a Apex e a Amazon foi renovado para que mais empresas brasileiras possam vender seus produtos na plataforma. O Eduardo Cabeças, que criou junto com a esposa uma empresa de vasos para plantas em 2017, entrou na Amazon por meio do programa de qualificação para exportação da Apex. Ele conta que hoje a Florides já exporta para 16 países e tem uma loja física nos Estados Unidos. Junto com a Apex, a gente visitou diversos países, né? Para todos os países onde nós fomos, nós entramos com o produto. E o país onde a gente está dando mais foco em crescimento é os Estados Unidos. Então, montamos uma operação própria no centro da Flórida, para justamente atender a demanda, né? Até agora, o acordo entre a Apex Brasil e a Amazon já apoiou cerca de 250 empresas. E a expectativa é que esse número passe de 1.000 nos próximos 2 anos. Para saber se o seu negócio pode participar, acesse o site apexbrasil.com.br. Reportagem Jéssica Gonçalves. Com a chegada da primavera e o aumento das chuvas, começa o plantio das chamadas culturas de verão. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para os meses de outubro a dezembro é de chuvas acima da média em grande parte das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. No centro do país, o retorno das chuvas vai ser importante para as fases iniciais das culturas no campo, como soja, milho e algodão. A superintendente de informações da agropecuária da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Candice Santos, explica que as regiões Norte e Sul deverão ter influência do fenômeno climático Laninha. Para a região norte, há previsões de chuva acima da média climatológica, com exceção de áreas do centro-sul do Pará, sudoeste e leste do Amazonas e centro de Rondônia. Já na região sul, a previsão da permanência das condições na linha nos próximos 3 meses
aponta para chuvas ligeiramente abaixo da média em grande parte da região, principalmente nos meses de outubro e novembro. Já está disponível para consulta o último lote de restituição do imposto de renda. Mais de 1.200.000 contribuintes vão receber 1,9 bilhão de reais. O valor vai ser depositado no dia 30 de setembro na conta que o contribuinte informou na declaração. Para saber se teve a restituição liberada, acesse gov.br/Receita Federal. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.